Amém. Boa noite, povo de Deus. Ouvi só você, vamos lá, vamos de novo. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, amém? Já abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: deem graças em todas as... Vamos lá, deem graça em todas as... Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, amém? Pode se sentar no seu lugar. Irmãos, o tema dessa noite é gratidão. Gratidão, uma palavra simples. Gratidão, sentimento de reconhecimento e apreço pelas coisas boas que recebemos, sejam elas grandes ou pequenas. Irmãos, na essência, essa palavra significa, principalmente para nós cristãos, reconhecer o valor de Deus e dos outros, sem esperar nada em troca. Esse é o verdadeiro significado da gratidão. E nós estamos findando o ano de 2025. Nós já entramos no mês de dezembro, nós já estamos no dia 7. Gente, está correndo. Já estamos no dia 7. 7 de dezembro, daqui uns dias nós estaremos dando adeus a esse ano. E nós vamos fazer neste momento, e eu quero que você preste muita atenção, antes de nós entrarmos nessa palavra, um momento de reflexão. Foram muitas coisas boas que aconteceram esse ano na sua vida? Foram? Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma reflexão e trazer nas nossas memórias todas as coisas boas que Deus realizou na nossa vida. E eu gostaria que para esse momento de reflexão, eu queria que você fechasse os seus olhos. Ah, mas Eduardo, eu não consigo fechar meus olhos. Meus irmãos, feche os seus olhos, você está dentro da igreja, tá? É um ambiente seguro. Feche seus olhos. Pode fechar os seus olhos. Não olhe para mim, não olhe para ninguém que está do seu lado. E preste atenção somente naquilo que eu vou dizer e vai trazendo à tona todas as coisas que Deus fez na sua vida. Porque nós estamos lá em janeiro, meus irmãos. O ano começou. E talvez em janeiro Deus já começou a operar um milagre na sua vida. Deus já começou a abrir portas na sua vida. Talvez em janeiro você já recebeu o seu carro que você tanto queria, a sua casa própria, a promoção no trabalho, um aumento de salário. E assim sucessivamente, em fevereiro, começa a trazer à tona todas as coisas que aconteceram em fevereiro. Começa a trazer todas as coisas boas de fevereiro na sua vida. Começa a trazer as coisas boas que aconteceram em março. Aquilo que você ganhou sem esperar. Deus abençoou um sonho, talvez o sonho da aposentadoria, talvez uma cirurgia que estava para sair, não saía. Começa a trazer isso para abril.
Começa a trazer isso para maio, começa a entender tudo aquilo que aconteceu nesses meses, as coisas boas que Deus trouxe para você durante esse tempo. Junho, o que você recebeu em junho, julho, começa a meditar essas coisas boas. Agosto, setembro, outubro, começa a pensar tudo aquilo que Deus fez de bom na sua vida, os milagres que Ele operou, os livramentos que Ele te deu. Agora pense em novembro, no mês passado, aquilo que você recebeu. Talvez durante esse ano você recebeu uma segunda chance. Talvez esse ano Deus te dê uma segunda chance. Talvez esse ano você se batizou, talvez esse ano você entregou a sua vida a Deus, talvez esse ano você recebeu o fruto do seu relacionamento, que são seus filhos. Comece a trazer isso na sua memória. E chegamos ao dia de hoje. Amém? Durante essa busca, durante os anos, vocês tiveram muitas coisas boas vindas de Deus? Não, vocês tiveram muitas coisas boas vindas de Deus? Então guarda tudo isso que veio na sua mente, no seu coração a partir de agora. Sabe por quê? Porque agora nós vamos falar sobre gratidão. A palavra que nos orienta em Tessalonicenses 5:18, que fala o seguinte: deem graça em todas as circunstâncias. Aqui agora nós buscamos todas as coisas boas que aconteceram na nossa vida. E eu queria perguntar para você, como foi o seu ano de 2025, meu irmão? Como que foi o seu ano de 2025? Só foram as coisas boas que vocês pensaram agora? Como foram as coisas para você nesse ano de 2025? Teve luta? Não, só você, Leonardo, que teve luta? Ou só eu? Teve luta? Teve luta. Pensei que era só eu. Irmã Silma, é só eu que estou tendo luta aí. Foi tranquilo o ano de 2025, Olga? Foi? Não, mais ou menos. Meus irmãos, nós estamos falando sobre gratidão, mas nós somos seres humanos e nós falhamos, nós pecamos, e a palavra de Deus fala que nós temos que dar graças, nós temos que render gratidão a Deus em todas as circunstâncias. E talvez nesse ano, em algum momento desta linha traçada de 2025, você acordou e falou assim: eu não vou dar conta. Você pensou em muitas coisas boas que aconteceram na sua vida no ano de 2025. Muitas coisas. Provavelmente você conseguiu a sua casa própria, alguém aqui conseguiu o carro que tanto sonhava. Você teve o seu filho, fruto do seu relacionamento, que é uma bênção. Mas eu tenho certeza que algum dia você levantou e falou: meu Deus, eu não vou dar conta. Mesmo você recebendo tanto, e Deus te abençoando tanto, igual vocês falaram que vocês receberam muito de Deus, eu tenho certeza que alguém um dia levantou e falou assim: não estou dando conta, está difícil. Talvez alguém aqui, não sei quem, pensou em desistir. Jogar a toalha, rasgar o papel e falar: eu não quero mais. Né, mãe? Talvez alguém aqui falou assim: eu não estou dando conta, minha família está impossível. Está difícil. Está complicado. Mas nós temos que permanecer, porque nós temos que render graças em todas as circunstâncias.
A palavra de Deus em Efésios 5:20 vai nos orientar, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Efésios também vai falar que nós temos que render graças constantemente a Deus por todas as coisas. Todas as coisas. Mas, Eduardo, o ano de 2025 foi difícil, foi complicado. O inimigo, ele veio para bater, meu irmão. Você recebeu coisas boas na sua vida, nesse ano de 2025, que te alegraram, mas você também recebeu coisas que te fizeram lutar e fortaleceram a sua fé. Está aqui o meu tio que lutou pela vida, né, meu tio? Lutou pela vida. Se a gente fosse olhar as circunstâncias, talvez não daria certo, né? Mas Deus é tão bom que Ele está aqui hoje. E não só isso, Ele aceitou Jesus e se batizou nas águas. Nós temos que render graças a Deus, sabe por quê? Em Eclesiastes 9 vai nos dizer que tudo sucede igualmente para todos, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos, para aquele que é ímpio e para aquele que faz a obra com sinceridade na casa de Deus. Mas quantas vezes nós pecamos contra Deus nesse ano de 2025? Porque você recebeu um não de Deus. Porque as coisas simplesmente não aconteceram da forma que você queria. Porque quando você levanta e fala assim, eu não vou dar conta, está difícil, eu vou desistir, você está esquecendo do Deus que te colocou de pé. Meus irmãos, é muito bom quando a gente recebe as coisas, a gente glorifica e fala, meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor me deu. Eu lembro quando quando nós compramos o apartamento e nós assinamos, meu Deus, muito obrigado pelo apartamento que o Senhor nos deu. Só que isso vai passando o tempo e a gente vai esquecendo. Aí vem luta e a gente esquece das coisas boas que Deus fez. Porque nós somos suscetíveis a ser ingratos com as pessoas que fazem coisas boas para nós. Nós somos humanos, nós somos carnais. E quando o pensamento não bate, quando aquela pessoa que faz algo para você não faz mais, você começa a trazer a ingratidão. Eu já vi isso demais, meus irmãos. Já vi isso demais. A ingratidão deve doer. E quando você é ingrato com Deus, eu imagino a tristeza de Deus por isso. Irmãos, a pior coisa que tem é ingratidão. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas têm costume de murmuração. Vocês não sabem, muitos não sabem, eu trabalho com condomínios, administração de condomínios, sindicância, juntamente com o meu pai. E nós assumimos recentemente um condomínio grande, eu não vou falar, tem os moradores aqui. E nós assumimos um condomínio grande. Nós assumimos lá com X valor, eu não vou falar o valor. E nós em 2 meses deixamos lá com 242 vezes mais valor do que a gente pegou. Em 2 meses. Aí você acha que a pessoa é grata? Não. Porque ela começa a colocar empecilhos. As pessoas, elas gostam de colocar empecilhos, começam a comparar as coisas. Porque muitas das vezes, eles começam a comparar com o síndico anterior que roubava. Mas nós temos que ficar calados, porque nós sabemos o nosso trabalho. E muitas das vezes a gente é assim com Deus. Porque Deus nos dá, e a gente quer comparar a vida dos outros com a nossa vida. Ah, mas por que a vida do fulano de tal é melhor? Por que a vida do ciclano de tal, ele viaja? Sabe por quê? Porque ele fez uma escolha que você não fez.
Eu estava falando na célula sobre gratidão, pastor Jadir, na célula no Shopping Park. Eu estava falando do irmão aqui que foi para um lugar que eu queria ir, só que lá é muito caro. Eu não tinha condição, mas eu vou ficar com inveja? Não, sabe por quê? Porque ele estudou para conseguir aquilo que ele queria. E muitas das vezes a gente não consegue as coisas, a gente coloca a culpa em Deus. Ah, mas eu queria um carro, eu estou andando de ônibus, e aquele irmão lá, ele anda no melhor carro e ele não segue a Deus, sabe por quê? Porque ele tomou uma decisão diferente de você, meu irmão. Não coloque a culpa em Deus daquilo que você não teve a capacidade de fazer. Não seja ingrato, porque Deus ele não tem que te dar nada, meu irmão. Sinto lhe informar, Ele te dá porque Ele te ama, Ele é misericordioso. Porque aquilo que era bom para você, Ele já deu. Ele deu o Filho único para morrer em seu lugar. E a palavra de Deus fala que todo aquele que nele crê, que é o nome de Jesus Cristo, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Meus irmãos, nós temos que ser gratos, porque Deus já fez por nós muita coisa. Antes de nós nascermos, Deus já fez. E a gente muitas das vezes só lembra na hora que vem a coisa boa. Não, meus irmãos. Quando vier a luta, dê graças. Quando vier a luta tentar te derrubar, dê graças, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor, sabe por quê? Porque o seu louvor vai ser testemunho para a vida de outras pessoas. Dê graças a Deus pelo momento que você está passando e peça: Deus, me fortaleça, me ensine o que o Senhor quer me mostrar neste momento. Mas tira esse peso, louve a Deus. Você vai ser exemplo. A minha mãe é meu exemplo. A minha mãe teve lutas, meus irmãos. Mas eu brinquei com ela aqui domingo passado, né? Que eu nunca critiquei ela cantar no coral. Mas, meus irmãos, mesmo em meio às lutas e às situações, ela não parava de louvar e glorificar a Deus. Tinha hora que eu falava: mãe, para, pelo amor de Deus, que meu ouvido não está aguentando. Mas, meus irmãos, é isso. Dê graças em todo o tempo, quando o tempo está fechado e quando o tempo está aberto. Não seja um murmurador que está tudo ruim, porque antes estava ruim, continua sendo ruim e vai ser sempre ruim. Quando você reclama, você traz maldição. E quando você louva a Deus, você traz bênçãos. Quando você traz palavra de vitória, você traz bênção para a sua vida. Você sabe o que nos diferencia das pessoas lá de fora? Daqueles que são carnais? É que em razão de Deus, nós somos continuamente gratos. Independente da situação. O que nos diferencia das pessoas lá de fora, é que independente da situação que você está passando, durante esse ano de 2025, você continua eternamente grato. Você sabe o que é isso, Olga? É quando você, esse ano, estava lá na luta, as pessoas olhavam para você e falavam assim: como que você consegue ir na igreja? É quando as pessoas olhavam para você, Solange, e falavam: como você consegue ir para a igreja? Como você consegue levantar e ir para a igreja, louvar a Deus? Como você consegue ainda falar o nome desse Deus? Você sabe por quê? Porque o que nos move não são as coisas do mundo, mas é o Deus que nós servimos. O que nos move é o Espírito Santo, o que nos guia em direção ao nosso alvo, que a gente sempre fala, é o Espírito Santo. E nós temos fé. O que nos diferencia do mundo é a nossa fé. Quando nós temos fé em Deus, nós somos gratos a Deus em todos os momentos, seja Ele nos dias bons, sejam Ele nos dias maus. Principalmente nos dias maus, porque é através dele que nós vamos fortalecer a nossa fé. E nós vamos mostrar para o mundo a existência daquilo que não existe na nossa vida, mas que vai acontecer.
É Deus. Seja grato em todos os momentos, quando você levantar, quando você acordar, dê graças ao Senhor. Não seja ingrato com Deus. Quantas vezes nós pecamos, meus irmãos, nesse ano de 2025? Talvez não é só eu que pequei aqui e falei, oh meu Deus, por que Deus? Por quê? Por quê? Mas nós temos que aprender a fechar a nossa boca humana e olhar com o nosso olho espiritual e abrir a nossa boca de cristão e declarar a bênção. Não é o porquê. Falar, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Então me fortaleça. Muitas das vezes a gente só lembra de Jesus quando Ele nos dá. O pastor hoje estava pregando sobre Marta e Maria, a confraternização lá na casa. Mas Maria, o que Maria fez? Foi Maria, deu branco. Maria, ela foi a única a ir lá e pegar o perfume mais caro e jogar aos pés de Jesus e limpar os pés de Jesus. Quantas pessoas tinham naquela casa? Mas uma pessoa só teve a gratidão com Jesus Cristo por aquilo que Ele tinha feito. Nós ouvimos quarta-feira o pastor Luiz Fernando falar sobre os 10 leprosos. Dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer a Jesus? 10% dos que foram curados voltou para agradecer a Jesus. Meus irmãos, que nós venhamos ser esses 10%. Que nós venhamos ser todos os dias como esses 10%. Lembra do que Deus te deu. Lembra de onde Deus tirou. Eu falo muito isso na célula, porque você não é mais aquela pessoa antes de você chegar na igreja. Comece a enxergar a sua vida antes de ter Deus na sua vida. Eu falo que Deus, Ele transforma, e a gente muitas das vezes não percebe. Comece a perceber a transformação que está ocorrendo na sua vida. Porque talvez você era uma pessoa sem paciência, mas Deus está te dando trava na língua. Talvez você era uma pessoa afobada, mas Deus está colocando uma rédea e falando, meu filho, vai com calma. Talvez você era aquela pessoa, calma até demais, mas Deus está te dando assim, ó, vamos um pouquinho mais rápido. Meus irmãos, comece a agradecer a Deus em tudo, porque Deus, Ele tem te transformado todos os dias. Deus, Ele tem transformado a sua vida, a sua casa. Sabe por quê? Porque quando você não sente mais aquele peso, sabe? Aquele peso da dor, da culpa, do inimigo te acusando, do inimigo te batendo. Quando você começa a entregar a Deus a sua vida, e você começa a vir à igreja, Deus, Ele começa a tirar o fardo, as dores. Hoje você talvez está aqui e fala assim, mas meu irmão, comece a pensar talvez no fardo que você carregava e o peso que você carregava onde você está dentro da igreja. Nada mudou? Será? Porque se não mudou é porque você não tem deixado brecha para mudança. Porque a sua vida tem talvez sido só lamúria e ingratidão. Vamos tomar cuidado, meu irmão. Vamos tomar cuidado, vamos ser gratos a Deus. Talvez você perdeu um ente querido. E talvez por muito tempo você colocou a culpa em Deus. Talvez você perdeu algo que você amava muito. Ou você queria muito algo e Deus não te deu essa coisa. E você colocou a culpa em Deus. Talvez você fique frustrado porque a pessoa lá de fora tem algo que você queria e você não tem. Aí você coloca a culpa em Deus. Talvez você fale, porque o meu filho isso, o meu filho aquilo, a minha família isso, a minha família aquilo. A sua casa está em desordem e você coloca a culpa em Deus. Meus irmãos, toda vez que nós abrimos a boca e colocamos a culpa em Deus por algo, nós estamos sendo ingratos por tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Tudo isso que você falou para mim aqui no início do culto, que Deus fez muito na sua vida, né? Deus fez muito na sua vida.
Mas toda vez que a gente abre a boca para murmurar e reclamar contra Deus que você queria algo que você não tem, você está sendo ingrato. Você pode pedir sim, pedir não é errado. Clamar a Deus, fala: Deus, que o Senhor venha me abençoar com um carro. Mas nunca reclame com Deus que o outro tem e você não tem. Nunca reclame que a vida do jardim, a grama do vizinho é melhor que a sua. Nunca. Meus irmãos, comece a dar o melhor para Deus. Comece a dar como Maria o melhor perfume. Comece a dar, assim como foi aquele leproso que voltou, a melhor adoração, a quem merece adoração. Comece a render louvores a Deus em todos os momentos. Honra. Quando você honra os seus líderes, você está honrando a Deus. Quando você é grato aos seus líderes, você está honrando a Deus. Você está sendo grato a Deus. Quantas pessoas não são ingratas com os líderes? A igreja não é perfeita, pastores não são perfeitos, você não é perfeito. Se fosse perfeito, já estaria no céu com Deus. E quantas vezes a gente quer, tanto que os líderes da igreja, eu já sei, o pastor Jadir, pastoreando, tanto que eles já fizeram. Mas muitas das vezes a gente quer olhar o jardim dos outros. É muito lindo o jardim dos outros. Só que na hora que vocês precisam, o jardim lá não serve. Então toma cuidado. Honra os seus líderes. A gratidão começa também honrando os seus líderes. Porque quando você não honra os seus líderes, você não está sendo grato a Deus. Porque quem te colocou esse líder na sua frente foi Deus. Toda autoridade constituída é por Deus. Autoridade dada, é Deus que constituiu a autoridade. Pastor Jadir e pastor Eliana são autoridade na sua vida. Quando vocês não honram a vida deles, quando vocês não honram esse ministério que tem 35 anos já de ministério, 32 só aqui no São Jorge, você está sendo ingrato com Deus. Então, meus irmãos, começa a ser grato com Deus. Comece a ser grato com Deus, comece a entregar a sua vida para Deus todos os momentos. Quando vier a rasteira, quando o inimigo querer te derrubar, comece a ser grato com Deus, porque Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai te honrar em todas as situações. Meus irmãos, eu te pergunto, a palavra de Deus fala, porventura te faltou alguma coisa em 2025? Te faltou alguma coisa em 2025? Você não está aqui? Você não está respirando? Você não está vivo? É porque Deus te capacitou e te trouxe até aqui e não te deixou faltar nada.